A gente teve o IPCA 15, né? A inflação, ela acabou vindo ali um pouquinho, até acho que mais elevada do que era a expectativa, né? Mas no ano, nos 12 meses em si, ela acabou vindo um pouquinho menor até do que os 12 meses anteriores. Como que a gente pode interpretar esses números e como isso deve estar ou não mexendo aí com o mercado na data de hoje? Ô Paula, o número por si só já consegue traduzir aqui um cenário para a Bolsa hoje, ou seja, o que a gente está dizendo? Que a inflação lá atrás, né, já foi muito forte e, consequentemente, ao longo dos 12 meses, ela vai se arrefecer na medida, né, que, ou seja, que a política monetária vem refletindo ao longo da economia. E claro, né, ou seja, o efeito de política monetária na economia demora em torno de 6, 7, 8 meses para começar a fazer efeito, né? E o Banco Central tem feito isso há muitos meses atrás, ou seja, diversos aumentos de juros, a gente deve ter mais um agora, né, na próxima reunião, chegando ali no fim do ciclo. À medida desse cenário, alguns fatores, né, ali, alguns vetores de preço, principalmente ali que a gente está muito no dia a dia, de alimentos, né, de transporte, de combustíveis, que a gente tem conversado inclusive aqui na pauta política, os maiores contribuidores da alta inflação. Ou seja, o Banco Central não é culpado, ou seja, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, a gente está falando nos Estados Unidos, na Europa, né, na Ásia, aqui no Brasil. Então, o Brasil, claro, a gente está também sendo um pouco mais prudente em relação à política monetária, mas principalmente em relação ali a cadeias, né, de oferta e demanda, né? Ou seja, a gente está vendo essa questão muito mais pontual e agora se arrefecendo, mesmo que seja pouquinho, e trazendo o quê? Um tom mais otimista, né, para os juros, né? Ou seja, para os nossos DIs, né, os DIs fechando e, consequentemente, ajudando alguns papéis. Então, se você olhar hoje, né, as ações, por exemplo, de varejo vem reagindo muito bem, né? E se você olhar nos últimos dias, não era bem assim, porque tinha um cenário macro, continua deteriorado, a gente continua falando de recessão, a gente continua falando de estagflação, mas hoje, né, ou seja, o mercado ele opera muito news flow, opera muita notícia, né? Ou seja, cada dia é um dia, mas o cenário que desenha, ou seja, ainda estão falando de recessão, ainda estão falando de estagflação, mas hoje o cenário micro, né, ou seja, aqui no Brasil, é um cenário positivo, apesar desse IPCA, né, como a Paula falou, um pouquinho abaixo ali nos 12 meses, mas olhando, para quem olha só para o curto prazo, claro que é um IPCA mais alto, mas olhando nos 12 meses, e esses 12 meses indo para frente, né, a gente vai ver um IPCA mais comportado, né, se não tiver nenhum efeito ali exógeno que pode atrapalhar no meio do caminho, inclusive foi o que o Campos Neto disse ontem, Paula. Alequias, pegando então um pouco aí, né, da sua visão em relação a esses números, né, você falou até do setor do varejo, mais cedo, eu estava conversando, inclusive, a gente estava falando agora há pouco com o Zanin, né, da Avenue, em relação a algumas ações, principalmente, a gente está vendo uma movimentação, principalmente lá no exterior, de um setor de tecnologia muito abalado, claro, a gente sabe que a curva de juros acaba impactando bastante também esse setor, mas depois que a gente viu aí Netflix com quadro de demissão, Ebanks quadro de demissão, Shopee, né? O Musk chegando a falar da Tesla também. Você acredita que aqui no Brasil as nossas empresas de tecnologia, elas também estão sendo muito impactadas também pela nossa taxa de juros mais alta? Tá esse movimento aí, porque assim, o próprio Zanin falou, não é tão preocupante lá, porque assim, não é pontual, não é uma única empresa. O mercado de trabalho está bem aquecido, né? Então assim, estão fazendo talvez um ajuste ali de caixa num momento mais difícil. Exato. Então vamos conter ali os gastos talvez extras, vamos segurar aqui nossa receita, fazer esse balanço. Aqui no Brasil, você acredita que a tendência pode ser semelhante à de lá? Será que porque a gente já viu algumas fintechs aqui no Brasil também fazendo algumas demissões, né? Exato, e várias do mercado financeiro, né, Paula? Que a gente observa aqui no ciclo da Faria Lima, que eles discutiram bastante. Mas um ponto interessante, inclusive até postei no meu Twitter recentemente, uma provocação que eu coloquei assim, acabou a era do dinheiro barato, né? Ou seja, na época os juros era negativo, né, na Europa, nos Estados Unidos, lá na Europa ainda não subiu os juros, né, mas está muito preocupante. Nos Estados Unidos subindo juros, então, ou seja, essa era, né, ou seja, de venture capital, né, ou seja, que trouxe diversas ações, inclusive a gente falou de gráficos, né, vários assuntos em relação nesse sentido de bilhões de dólares entrando, né, para empresas, né, que vieram do zero para o IPO, né, ou seja, empresas que tiveram ali uma capitalização muito forte. Inclusive, esse eu acho que é o principal motivo, Paulo, por trás de tudo isso lá nos Estados Unidos, né? A gente tem, inclusive, aqui o mercado de venture capital aqui é bem iniciante, né? Ou seja, bem principiante aqui. Mas nos Estados Unidos é um mercado maduro, é um mercado muito grande, né? Milhares de empresas. E quando a gente tem esse cenário de um excesso de liquidez, que agora o Banco Central americano, né, seja olhando uma visão mais de top-down, ou seja, ele tem reduzido o seu balanço do Fed e, consequentemente, vem, né, batendo, né, em toda a economia e chegando até nas empresas tech na linha final, é justamente que esse dinheiro barato, ou seja, esse dinheiro com juros mais baixos,
né, consequentemente acabou, né, e essa aversão a risco prevalece, né, ou seja, o investidor ele prefere tirar o dinheiro do risco, né, não falo não só ações, eu falo de investimentos alternativos, né, ou seja, investimentos não líquidos, né, e líquidos e consequentemente afeta assim o fluxo de caixa da companhia, porque a gente está falando de empresas, Paula, que muitas delas elas não dão lucro e é normal, são empresas, por exemplo, Nubank, né, ou seja, Uber, Nubank são empresas que demoram 5, 10, 15 anos para dar lucro e está dentro do seu modelo de negócio, né, os investidores sabem disso e tem as várias rodadas de investimento e essas rodadas precisam contratar pessoas para impulsionar o crescimento, contratação, sistemas. A gente está num momento agora adverso da economia, né, onde está vendo um baixo crescimento, revisões negativas, então, ou seja, o executivo e o próprio investidor fica mais receoso para manter o seu negócio de pé, já que ele não dá lucro, para não dar um prejuízo ainda maior, ele reduz ali o seu quadro de funcionários, ou seja, tem uma redução até mesmo para manter a perpetuidade do negócio. Então, aqui no Brasil, sim, a gente observou inclusive umas grandes, né, a gente tem ali a Cavac, né, a mexicana que opera aqui, né, a gente tem o Quinto Andar também, várias que operam aqui no Brasil com demissões em massa e algumas do mercado financeiro também, mas são fatores pontuais, né? Ou seja, a gente pega essas 2, 3, 4 notícias e às vezes a gente quer dizer que é o mercado inteiro que está assim. É claro, se a gente olhar a taxa de desemprego no Brasil, a gente está falando de 2 dígitos ainda, né? Mas em algumas regiões, inclusive eu vou até trazer uma provocação, Paulo, se um dev, né, o desenvolvedor, ter sido demitido hoje, muito difícil ele ficar 1, 2 dias sem trabalho, né? Então, acho que o mercado de tecnologia, trabalho no mercado financeiro, apesar de ter as demissões, é um mercado muito aquecido, né? Então, mesmo que tenha demissões por um lado, as contratações estão muito fortes, né? Inclusive os grandes bancos também descentralizando, indo para agente autônomo, enfim, então uma mudança, o mercado vem mudando e essas novas tendências de trabalho vêm surgindo como oportunidades, né?